Bom dia, domingo. Nós temos a Lua em Gêmeos no céu, que nessa madrugada fez uma quadratura com Saturno em Peixes. A energia pisciana rege os sonhos, rege o sono também, enquanto Gêmeos rege o racional, o mental, nosso fluxo de pensamentos. Então, existe um grupo de pessoas que nessa noite pode ter tido muitos sonhos, porque a energia geminiana, ela fala de do que é múltiplo, sabe? De vários caminhos, várias rotas. Então, podem sim ter tido vários sonhos, algumas pessoas, vários sonhos e até pesadelos também, mas sonhos confusos, que você não consegue entender muito bem os elementos, tudo meio assim difícil de compreender, tá? Mas tem um grupo de pessoas que podem ter tido ansiedade essa noite, dificuldade para pegar no sono, porque afinal é uma quadratura entre a Lua em Gêmeos e Saturno em Peixes. E Saturno, no lado sombra, ele é um ceifador, é um planeta que traz um cobrador também, traz as nossas responsabilidades. Então, excesso de pensamentos para algumas pessoas podem ter impedido de dormir. Ou vindo atrelado a uma insônia, sabe? Eu fico aqui pensando nos problemas, nas responsabilidades que eu tenho, nos compromissos que eu tenho que dar conta. Aí aquela predisposição à ansiedade, para as pessoas que têm ansiedade, pode ter sido uma noite mais desafiadora essa. No lado luz, gente, o que é que eu peço que vocês se atentem aqui? Porque a energia geminiana, como eu disse, ela fala do nosso fluxo de pensamentos, mas também fala de rotas, de possibilidades, de caminhos outros que a gente nunca pensou. Então, Saturno rege os nossos compromissos. É você pedir a espiritualidade. Lembra que Saturno está em peixes, então é o momento de estruturar a nossa conexão com a espiritualidade, com o todo, com os nossos guias, com os nossos mentores, de manter uma rotina espiritual, e intencionar que a espiritualidade te mostre novos caminhos, te mostre rotas que você ainda não pensou para cumprir com os acordos que você fez antes de reencarnar, porque Saturno em Peixe está falando muito sobre os compromissos, os acordos kármicos que a gente fez. Então, antes de vir para a Terra, tem todo um planejamento espiritual. Ninguém chega aqui assim do nada, sem nada para fazer, tá? Não se iludam com isso. Cada um tem aqui a sua jornada evolutiva. Estamos aqui porque precisamos lapidar, aprimorar em determinados setores da nossa vida, a nossa personalidade, a maneira como a gente reage às emoções também. Então, todo mundo tem o que fazer aqui na Terra, mas obviamente que a gente nem sempre dá conta de fazer tudo que a gente se comprometeu. Mas se você está sentindo essa pressão de, poxa, não sei o que fazer da minha vida, sinto que não estou cumprindo com o que eu deveria fazer, porque a gente sente, a nossa intuição, ela está sempre acionando ali, olha, né, tem aqui uma luzinha vermelha piscando, redireciona aí sua rota, não tá bacana esse caminho que você está seguindo, sabe? Então, para você que está sentindo isso, intenciona para a espiritualidade. Essa quadratura está nos chamando a atenção para voltar para a espiritualidade, intencionar mesmo. Deus, Pai amado, ou os seus orixás, os seus guias espirituais, anjo da guarda, um santo específico que você seja devota, um deus hindu, eu não sei qual é a sua fé, que nome você dá a essa força que nos criou e que nos mantém aqui na Terra, mas que você intencione que te mostre os novos caminhos, novas possibilidades. Que você intencione, entregue, esteja atenta e atento também para receber essas intuições, esses novos direcionamentos, faça movimentos. Logo no início da manhã, por volta das 8 da manhã, essa lua em Gêmeos conversa positivamente com o Sol em Áries. Então, assim, essa intenção, esse pedido que você vai colocar nas mãos da espiritualidade, será respondido, porque sempre é respondido. Toda a nossa prece é respondida, gente. Todas as perguntas que a gente faz, todas as preces, as orações, tudo que a gente intenciona ao todo, há sempre uma resposta. Vai chegar uma resposta para você. Se você sente que não chegou, é porque você não estava atenta e atento o suficiente para conseguir perceber, identificar, compreender
o que foi respondido, mas que foi respondido foi. Então, essa conversa entre Lua em Gêmeos e Sol em Áries é um sextil. Então, a espiritualidade vai te dar as ferramentas. Eu sempre falo aqui para vocês que sextil é um aspecto positivo, mas é como se colocasse uma ferramenta nas nossas mãos. Então, digamos assim, vou dar aqui um exemplo para ficar didático. Eu quero colocar os meus livros numa prateleira, eles estão no chão. Isso aconteceu até comigo, quando eu vim morar sozinha lá em 2014. Eu não tinha onde colocar meus livros, colocava no chão. Aí ficava assim, uma pilha de livros no chão, empilhado pelos cantos da casa. Aí, aos pouquinhos, eu fui comprando as prateleiras. Eu comprava uma por mês. Até hoje eu lembro, custava R$20. Na época, assim, né, eu estava num momento financeiro que não era tão interessante, mas eu me comprometi a comprar uma prateleira por mês e aos pouquinhos eu fui colocando esses livros. E aí depois eu comecei a namorar e meu namorado começou a me dar, ele me deu várias prateleiras, né? E aí assim, imagina que nesse cenário aqui dos livros, você tá cheio de livros no chão, querendo arrumar na prateleira para deixar a sua casa visualmente mais organizada, né? Sem entralha assim pelos cantos e tal. Você quer colocar no devido lugar as coisas. Aí você conseguiu a prateleira, mas você não tem a ferramenta necessária, uma furadeira para fazer os furos na parede, para colocar. Eu esqueci o nome daquela pecinha que você coloca embaixo da prateleira, o suporte, né, para sustentar a prateleira e para que a prateleira, por sua vez, sustente os livros. Então, a espiritualidade, ela te dá essa ferramenta, ela vai te dar a furadeira. Toma aqui a furadeira, para você poder colocar a prateleira no lugar e depois colocar os livros no seu lugar também. Então, um sextil é isso. A espiritualidade te dá as ferramentas, mas perceba que existe ação da nossa parte. Existe o movimento para ir atrás da prateleira, o movimento de depois pegar essa ferramenta, furar a parede, instalar essas prateleiras, colocar os livros no lugar. Então, é a ferramenta. A espiritualidade, ela está te dando a ferramenta e você vai precisar agir para colocar as coisas no lugar aqui. Então, se você está se sentindo fora de lugar na Terra, se você está sentindo que, poxa, o caminho que eu estou seguindo não está fazendo tanto sentido assim para o meu coração, aqui tem a possibilidade das ferramentas chegarem para você, mas vai precisar de ação da sua parte. Lembra, Sol está em Áries, Mercúrio em Áries nesse momento, Júpiter em Áries, movimento, ação. Não adianta ficar esperando o momento da vida em que você vai fazer nada ou quase nada. Não vai chegar esse momento, tá? Não vai chegar, porque quando a gente para de fazer, a gente é convidado a desencarnar. Já ouviu a história de pessoas que param de trabalhar, trabalharam a vida inteira e se aposenta e pouquinho depois morre? Gente, a gente não tá aqui para fazer nada. Não significa que você veio só trabalhar, mas esse é um dos seus propósitos aqui também. A utilidade é muito importante. O ócio tem sua importância, o descanso tem sua importância. Tá cansado? Descansa. Descansa. Mas não fica aguardando o momento que você vai descansar a vida inteira, porque isso não existe. Isso não existe. Tem um porquê para você estar aqui. Tem um porquê. E esse porquê está atrelado à ação, ao movimento, a fazer a diferença na sua vida, na vida dos outros. Já observou para a sua história o quanto que você está influenciando na vida dos seus familiares, dos seus amigos? A gente está aqui para isso, para auxiliar um ao outro na jornada. Gente, é surreal o quanto que a minha vida melhorou depois que eu criei esse canal aqui. Porque esse é um dos meus propósitos na Terra, é compartilhar conhecimento, é ser uma comunicadora, uma canalizadora. A partir do momento que eu fechei essa porta, que lá em 2021, quando eu fiquei frustrada e eu, peguei e fiz, não, vou desativar todas as minhas redes sociais. Desativei tudo. Aí o meu fluxo financeiro também secou. Porque a gente está aqui para trabalhar, estudar, ajudar. O professor Hélio fala muito isso. São 3 coisas, 3 motivos. A gente está aqui para trabalhar, estudar, ajudar. Então faça alguma coisa. Não fique esperando o momento que você vai fazer nada. Não vai existir esse momento, certo? Lembra, sextil
São as ferramentas que a espiritualidade vai disponibilizar para você. Mas tem que ter ação da sua parte. Tem que ter, gente. Tem que ter. Ó, desconstrói isso daí de que vai fazer zero coisas. Desconstrói isso, porque não existe esse caminho de fazer zero coisas. Não existe. Se vocês forem pesquisar sobre a história do professor Hélio, o professor Hélio é um idoso já, mas continua trabalhando incessantemente, ajudando pessoas. Olha só que lindeza. Ó, Divaldo Franco, gente, já foi pesquisar sobre ele? É um médium baiano, inclusive, conterrâneo. O homem tem mais de 90 anos e continua trabalhando, espalhando luz. Então você está aí com 20, 30, 40 anos querendo fazer nada? Oh, por favor, não faz isso não. Tá cansado, descansa. Tira o seu momento de ócio. Mas é um momento de ócio, não é a vida inteira de ócio. Certo? É um momento de descanso, não é a vida inteira descansando. Você descansa, você tira o seu momento lá para o ócio, recarrega suas energias e volta para ajudar a trabalhar, a estudar. Combinado assim? Bom, no último aspecto do dia, nós temos Mercúrio fazendo uma conjunção com a Quirón, em Áries. Quirón fala das nossas feridas, inclusive feridas de vidas passadas também. E Mercúrio, da maneira como a gente interpreta o mundo. Mercúrio é um planeta de comunicação, mas ele também diz da forma como a gente assimila o conhecimento, como a gente lê o mundo, as pessoas, a nossa volta. É realmente um planeta de compreensão. Então aqui nós temos a possibilidade, nessa conjunção entre Mercúrio e Quirón em Áries, entendendo que a energia ariana fala de identidade, da nossa personalidade, mas também fala de ação, de atitudes. Então a possibilidade de identificar como as nossas feridas, kármicas ou não, podem ser feridas dessa vida, mas de outras vidas também, continuam influenciando no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então é identificar, bom, esse comportamento aqui que eu tenho é uma atitude que pode ser imatura, inclusive, porque a energia ariana no lado sombra, ela diz de uma certa imaturidade, principalmente na maneira de lidar com as emoções, de responder às emoções também. Então a gente vai conseguir ter uma compreensão maior. Falei com vocês ontem que está um período incrível para fazer terapia. E a terapia pode ajudar nesse processo de entender, bom, por que eu compro tantas coisas assim? Tem gente que compensa as emoções, né, nas compras. Tem gente que compensa no sexo, tem gente que compensa nos alimentos, na alimentação, tem uma compulsão alimentar, uma compulsão por compras, uma compulsão por sexo. Por que eu tenho esse comportamento? Ele está atrelado a alguma questão emocional, a alguma ferida também, algum trauma, algum bloqueio. E aí o processo de cura ele se dá primeiramente a partir do ponto da identificação. A partir do momento que eu me percebo com um problema, com uma questão que precisa ser resolvida, a tomada de consciência. E Mercúrio fala sobre isso, sobre a nossa consciência, nosso nível de consciência. Aí esse final de semana, até o meado da semana, na verdade, estaremos com a percepção mais clara das nossas dores, das nossas feridas, das atitudes e comportamentos que temos, que são consequência dessas dores, dessas feridas, desses traumas, desses bloqueios, entende? E a partir disso, fazer algum tipo de movimento no sentido da cura. Porque Quirón rege as feridas, mas também fala dos processos de cura. Então, essa identificação, esse olhar para dentro, essa expansão de consciência, tomada de consciência sobre as nossas dores, as nossas questões, é justamente para que possamos iniciar um processo de cura ou conduzir de uma maneira mais alinhada os processos de cura para aquelas pessoas que já estão nesse caminho. Eu sei que algumas pessoas já estão avançadas nesse processo, mas é sempre maravilhoso tomar consciência, entender um pouco mais
as nossas questões e abraçar, acolher as curas que o todo está colocando no nosso caminho. Desejo um lindo domingo para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.